Olá, então nós estamos fazendo aqui essa nossa experiência, não é, de uma live aqui no Instagram, para a gente conversar um pouquinho sobre escatologia, não é? Então nós estamos aqui agora ao vivo, não é, e vamos aguardar aí um pouquinho, né, as pessoas que estão chegando, né, e vamos separar um tempo, algum tempo para nós conversarmos sobre a questão do estudo da escatologia, né? E a gente está se preparando aqui talvez para uns 30 minutos mais ou menos, né? E lógico que nossa ideia aqui não é explorar todos os aspectos da escatologia, mas tentar entender um pouco essa questão do que é estudarmos a doutrina do fim dos tempos, da doutrina das últimas coisas. E nós estamos nos preparando aí, não é, para na semana que vem, no dia 1º, realizarmos esse curso de escatologia, na verdade um curso de uma semana, 15 horas, aí sim explorando com profundidade, né, uma série de questões que vão ser trabalhadas, né, sobre esse assunto. Estou vendo aí diversas pessoas que estão entrando, né? E que bom, né, que vocês estão aí nos acompanhando, né? Oi a todos, né, que estão entrando nesse momento, né, para a gente nós estarmos aqui juntos, né? Estou vendo diversos irmãos que estão entrando nesse momento, né? Ok. Então, gente, nós vamos agora começar a falar um pouquinho, né? E aqui eu vou estar atento em relação a algumas questões que vocês também podem colocar aí. Eu gostaria de começar lendo um texto das Escrituras, né, que está no Evangelho de Mateus. Eu creio que essa questão da escatologia ela é tão importante quando nós pensamos principalmente na perspectiva do próprio Senhor Jesus, né? Então, o famoso sermão escatológico, né, de Mateus 24 encerra algumas das principais questões, né, sobre a consumação da história, sobre o fim dos tempos, o que nós vamos ver acontecendo. Eu gostaria de ler o texto que está aqui em Mateus capítulo 24, né, e diz, aqui Mateus 24, versículo 3 diz: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe pediram: Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, a pergunta-chave aqui é quando? Não é? E essa é a grande questão, não é, que tem, através da história do cristianismo, é a grande questão que tem surgido, né? Quando? E essa pergunta ela tem sido respondida de diversas formas, né? E desde já eu gostaria de dizer, né, que quando se trata de estudar escatologia, há pelo menos umas 4 perspectivas diferenciadas, né, de como as pessoas veem o estudo, especialmente das profecias do Antigo Testamento, né? Em primeiro lugar, existe a chamada perspectiva preterista, e a ideia de que uma boa parte daquilo que Jesus mesmo anunciou no Evangelho de Mateus e que os apóstolos anunciaram, e também o que nós vemos no Apocalipse, se cumpriram no primeiro século. E que hoje resta-nos simplesmente aguardar a volta de Jesus, e que seria uma coisa infrutífera tentar entender a história, tentar entender o que está se cumprindo, o que não está se cumprindo. E essa é a chamada perspectiva preterista, e é interessante, né, porque quando você faz um paralelo entre aquilo que Jesus ensinou e aquilo que aconteceu, especialmente durante a queda de Jerusalém, a tomada do poder por Roma, ali da cidade, isso mostra assim que tem muitas coisas que fazem sentido. Se você for estudar Apocalipse, né, nós podemos entender ali que Apocalipse está mostrando a realidade de Roma, a Babilônia, não é? Então, por isso que a perspectiva preterista, que não é a mais comum, mas ela tem um apelo e nos faz pensar um pouco. Eu tenho essa percepção, né, de que em alguns momentos nós temos algumas dificuldades, depois eu queria mencionar um pouco isso, né?
Existe também a perspectiva chamada idealista, não é, que não se preocupa tanto em identificar pessoas ou situações, eventos na história. Então, aqueles que interpretam a escatologia na perspectiva idealista não vão tentar identificar eventos históricos com os determinados cumprimentos proféticos. A ideia de que todas as vezes, por exemplo, que a igreja é perseguida, nós temos aí uma manifestação do anticristo, mas que não adianta a gente tentar fazer esse tipo de relação com os eventos futuros, né? Idealistas, de forma geral, também não dão uma ênfase muito grande sobre cumprimento dos sinais, no sentido de coisas que a gente vai observar quando estivermos próximos da volta de Jesus. A terceira perspectiva é a perspectiva chamada histórica. E essa perspectiva é a ideia de que, através da história, nós vemos cumprimentos parciais daquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram sobre o fim dos tempos. Não é? Essa visão ela expressa especialmente quando, por exemplo, pessoas identificaram a igreja cristã católica apostólica romana da Idade Média como manifestação anticristã, e algumas pessoas, né, que veem, por exemplo, em ditadores como Hitler ou Stalin, manifestações daquilo que a Bíblia chama do homem da iniquidade, não é? O anticristo. Então, essa perspectiva histórica procura encontrar em diversos meios, não é? Esta relação, né, com a história, por isso chamada perspectiva histórica. E existe a perspectiva futurista, né? E na perspectiva futurista, a ideia de que uma boa parte daquilo que nós encontramos nas palavras de Jesus e aquilo que nós encontramos no livro de Apocalipse, nos escritos apóstolos, isso ainda não se cumpriu. Isto é, depois de 2000 anos, nós ainda estamos aguardando o cumprimento das profecias. Não é? Então, essa é a chamada perspectiva futurista. E então tudo aquilo que aconteceu antes, na verdade, não seriam os cumprimentos das profecias, não é? E daí, como é que nós podemos lidar com isso, não é? E enquanto a gente está falando, gente, olha, tantas pessoas aí que estão chegando, olha que bom, né, vê-los aqui. E que ótimo, né, essa experiência, né, de fazer esta live, né, sobre escatologia. Não é? Então, gente, que bom vê-los aqui. Não é? E então, falando sobre essas 4 perspectivas de ler a Bíblia, daí você já pode perceber, né, que nós não podemos simplesmente ver de forma superficial, porque se pessoas estudiosas, pessoas que têm se aprofundado no estudo das Escrituras, têm visões tão distintas a respeito de como nós devemos interpretar as Escrituras, então isso mostra que a área da escatologia é uma área desafiadora realmente para os intérpretes bíblicos. E é por isso que eu creio que uma atitude que deve fazer parte da nossa forma de estudar a escatologia é humildade, compreender, não é, que se existem tantas doutrinas que são tão claras, são tão diretas nas Escrituras, algumas delas oferecem para nós um desafio maior. Agora, uma coisa importante é que a gente possa lembrar que entre aqueles que realmente creem na Bíblia como a palavra de Deus, nós temos muitas coisas em comum. E eu creio que é tão importante a gente enfatizar isso, porque às vezes nós nos atemos tanto às diferenças. Por exemplo, alguns acreditam que a igreja vai estar aqui durante a chamada Grande Tribulação. Outras pessoas dizem que, de forma nenhuma, a igreja será arrebatada antes da Grande Tribulação. Algumas pessoas dizem que o milênio começou durante o ministério de Jesus aqui na Terra. Já outras pessoas dizem que o milênio vai começar depois da volta de Jesus. Algumas pessoas acham que tudo aquilo que o Velho Testamento fala sobre o Estado de Israel se cumpriu na igreja e, portanto, a gente já não pode mais esperar nenhum tipo de cumprimento específico em relação à nação de Israel. Já outras pessoas acham que Deus tem um plano totalmente distinto em relação a Israel. Então, essas questões, não é, que de fato são divergências de interpretação, mas nós precisamos lembrar que essas divergências elas são relativamente pequenas em relação às coisas que nós concordamos. Então, quando a gente estuda escatologia, por exemplo, todos nós concordamos
que quando nós estivermos próximos do fim da volta de Jesus, realmente haverá um momento em que muitas coisas vão acontecer e que esses sinais eles vão manifestar, né, que estamos próximos de ver a vinda de Jesus. E isso daí é uma coisa, né, que a gente pode dizer, não, todos nós concordamos com isso. Como isso vai ser, muitas formas aí de discutir esse assunto. Todos nós também concordamos, aqueles que creem na Bíblia, né, com a palavra de Deus. Não estou falando sobre pessoas liberais, pessoas que não têm essa convicção da revelação de Deus nas Escrituras, mas para nós que cremos na revelação de Deus, nós cremos que Jesus vai voltar, e vai voltar de forma literal, que Jesus de fato ressuscitou dos mortos, ele está à direita de Deus e voltará para estabelecer o seu reino. Então eu creio que isso é um ponto pacífico, né? Assim, todos os verdadeiros crentes em Jesus acreditam na volta literal e física de Jesus. Estou vendo aqui essas vezes porque Deus não revelou 100% como vai ser. Ok, sim, Bruno. Oi, Bruno, que bom vê-lo aqui. Olha, e de fato, né, eu creio que nós devemos levar a sério aquilo que Deus disse. As coisas reveladas pertencem a nós e os nossos filhos, e as ocultas pertencem a Deus. Então, eu creio que a coisa mais importante quando nós pensamos sobre o estudo da escatologia é, é estudar o texto bíblico, em primeiro lugar. E o texto bíblico, na sua estrutura, dentro do seu contexto da revelação histórica, progressiva, redentiva. Eu creio que é importante nós darmos as ênfases que a própria Bíblia dá sobre os temas. E a partir daí as outras questões, como por exemplo o milênio, é uma questão bastante discutida, não é? Mas o fato é que nós só temos um texto na Bíblia que fala sobre isso, e então a gente pode dizer que ainda que seja algo importante, mas isso não deve sobrepor a outras questões, como por exemplo, depois da vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos. Então, nesse aspecto, todas as pessoas, todos aqueles que amam o Senhor e que reconhecem a autoridade da palavra, creem que vai haver uma ressurreição física dos mortos. Se essa ressurreição vai acontecer em duas etapas ou em uma só, essa é uma coisa que é discutida, mas todos concordam que vai haver a ressurreição dos justos e dos ímpios. E nós também cremos que vai haver um julgamento final, né? Quanto ao milênio, então aí há questões aí, mas todos creem que vai haver um julgamento final. E sabe, a Bíblia fala tanto sobre julgamento que eu creio que nós deveríamos dar uma imensa ênfase em relação a essa questão do julgamento final. Porque se nós lemos as Escrituras, o que nós vemos é que Deus, quando criou os seres humanos e os seres humanos se rebelaram contra ele, Deus estabeleceu um dia do julgamento, e que toda a história humana ela vive debaixo da sombra da manifestação final do juízo de Deus, e isso sim é algo tão importante que nós precisamos enfatizar. E também todos creem no céu e no inferno, né? Todos aqueles que confiam na Bíblia. Algumas pessoas às vezes têm umas interpretações diferentes sobre como é que vai ser a nossa vida na eternidade, mas de forma geral há essa convicção. E também há a convicção em relação ao inferno. Uma coisa que tem chamado a atenção, né, que eu pretendo nossos cursos trabalhar um pouco mais, por causa da própria necessidade de a gente lidar com isso, é a questão do aniquilacionismo. A gente está vendo talvez um pouco mais pessoas que estão aceitando a ideia de que quando a pessoa ela ressuscita dos mortos, se apresenta diante do tribunal de Deus, mas quando ela é lançada no lago de fogo, ela seria basicamente consumida, ela seria destruída, seria aniquilada, ela deixaria de existir. Eu entendo como o aniquilacionismo ele traz uma perspectiva tão atraente, especialmente porque eu diria que a doutrina dos tormentos eternos é a doutrina mais séria que nós encontramos nas Escrituras. Então, e nesse aspecto, eu creio que esse é um assunto que a gente precisa trabalhar. Eu até diria que de todas as doutrinas da escatologia, uma das mais importantes é a doutrina do inferno. Então, gente, essa é a ideia geral. E às vezes até algumas pessoas dizem, mas gente, se há tantas controvérsias, por que estudar sobre isso? Vamos estudar sobre coisas mais práticas, coisas mais relevantes, não é? E aqui talvez nós tenhamos esse risco, né? Porque se a gente vê, às vezes, quando se fala em escatologia, as pessoas estão tão preocupadas com o chip
ou estão preocupados com o 666, ou estão preocupados com se falando de tal ou falando de tal é o anticristo, que às vezes nós perdemos de vista aquilo que Deus realmente ensinou nas Escrituras. Então, por causa dessas coisas que surgem, às vezes nós deixamos de prestar atenção naquilo que Deus realmente revelou. Mas, gente, o estudo da escatologia é importante em diversos aspectos, né? Sim, eu estou vendo aqui Inácio, né, falando sobre tempo, tempos e metade de um tempo, né? Sim, Inácio, esse é um assunto interessante no livro de Daniel e ele é retomado no livro de Apocalipse. E nós vemos assim essa ideia, né, de um processo dentro do cumprimento das profecias e na perspectiva aí entra essa questão é aquela, né, que entra nas áreas controvertidas, porque algumas pessoas entendem que isso daí deve ser interpretado de uma forma puramente simbólica, sem qualquer tentativa de associação com uma cronologia na história. Já outras pessoas entendem que isso deve ser colocado em termos de meses, de anos. Outros acreditam que vai virar algo que vai acontecer no fim da história, talvez não de forma literal, mas um tempo no fim da história. Então, Inácio, essa é uma das grandes questões, né, que são discutidas aí, né, especialmente sobre as 70 semanas de Daniel, a última semana de Daniel e a relação disso com o Apocalipse. Não é? Eu mesmo tenho esse entendimento de que isso está reservado para o fim da história, que a gente vai viver um momento em que esse período final da história ele vai ser seccionado e já outras pessoas, não, de forma nenhuma, isso daí está percorrendo a história, mas eu creio que vocês já perceberam, né, que eu vou mais para o lado futurista. Quanto a isso, até gostaria de mencionar, né, sobre aquelas 4 posições. Eu até às vezes com os meus alunos eu digo assim, não, sabe o que é? Sobre as 4 posições eu defendo as 4. Né? Daí você, mas como assim? Não pode, né? Tem que escolher uma, né? E às vezes, ele está aí em cima do muro agora, quer dizer que qualquer coisa vale? Eu disse, não, deixa eu só explicar em que sentido. Né? Eu creio que muitas coisas aconteceram no primeiro século e aquilo que havia sido anunciado. Mas eu tenho entendimento de que o cumprimento de profecias é algo que acontece progressivamente. Isso é, uma parte da profecia acontece num momento e depois ela vai acontecer em outro momento e há uma espécie de progressão apontando para o final. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que, por exemplo, Jesus anunciou a queda de Jerusalém e isso realmente aconteceu. Mas alguns eventos ao redor do evento da queda de Jerusalém, no meu entendimento, se projetam para o futuro. Em segundo lugar, a questão idealista. Eu creio sim que todas as vezes que nós somos confrontados com decisões porque nós amamos a Jesus e que o sistema nos pressiona a abandonar nossa lealdade ao Senhor, nós estamos diante da realidade dos anticristos, né, usando a linguagem do apóstolo João. E eu também entendo, né, que na perspectiva histórica nós vemos em diversos momentos da história manifestações do anticristo. No meu entendimento, por exemplo, Hitler foi umas grandes manifestações em relação a isso, mas não a manifestação final. Mas finalmente eu creio que muitas coisas vão concluir no final, não é? E aí sim nós vamos ver o cumprimento final das coisas. Por isso, desde já eu queria até dizer para vocês, né? Oi Karine, Deus abençoe. Que nós estamos indo para o final da história, não é? E que daí tudo isso que vem acontecendo através da história vai encontrar uma convergência, uma consumação no final da história. Por isso eu creio que eu posso ser colocado assim dentro dessa perspectiva futurista nesse aspecto. Mas como eu já disse, eu vejo esses 4 elementos presentes, não é? Presentes nas próprias escrituras, na própria forma de interpretar a Bíblia, ok? Então, mas eu gostaria de mencionar um pouco essa questão da praticidade, porque às vezes parece uma coisa tão técnica e que não exerce um reflexo direto sobre a forma como a gente vive a vida. Agora, eu queria lembrar que quando a gente estuda escatologia, a doutrina das últimas coisas, não é simplesmente para alimentar o nosso espírito inquisitivo ou o desejo de especular. E às vezes eu fico até preocupado, né, com pessoas que falam tanto sobre escatologia, mas não tem nenhuma preocupação prática. Preocupação prática com santificação, com missões, com oração, com adoração.
E basta você ler, por exemplo, ler o livro de Apocalipse. E a partir daí você vai ver que aquilo que Deus revelou, Ele revelou para que isso pudesse nos fortalecer, alimentar a nossa alma, nos dar consciência de quem nós somos, de qual é a nossa responsabilidade, qual é a nossa missão. E é por isso que a gente pode dizer que a esperança bíblica é uma experiência que nos transforma. É isso que eu costumo dizer, aquilo que vai acontecer na eternidade, de alguma forma está projetando a sua sombra sobre toda a nossa história, porque isso que vai acontecer no final define quem nós somos, define o que nós fazemos, define as nossas escolhas, as nossas prioridades. O próprio Senhor Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E não é interessante que às vezes a gente pensa que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu preciso dar mais tempo para a igreja, preciso trabalhar mais, isso é priorizar o reino. Não, na verdade Jesus estava falando uma perspectiva escatológica, isso é, que nós precisamos estar cientes de que o reino de Deus na pessoa dele já veio, mas não de uma forma total, completa, e que nós estamos aguardando esse momento em que o reino de Deus vai ser manifestado de forma plena. Enquanto isso não acontece, Deus pede de nós um compromisso radical. Jesus disse, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. E só isso, como você pode perceber, já mostra que o estudo da escatologia não é uma mera especulação, é muito mais do que isso. Não é? É a verdade de Deus que nos fortalece, que nos faz compreender quem nós somos e principalmente qual é a nossa missão. O Senhor Jesus disse que o Evangelho do Reino, esse Evangelho que foi revelado no Velho Testamento, esse Evangelho que se concretizou na encarnação, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus, no derramamento do Espírito Santo, na mediação de Cristo à direita de Deus e no seu retorno, esse Evangelho do Reino, ele deve ser pregado para todas as nações. Então virá o fim. Então é por isso que quando a gente pensa nisso, eu creio então que cada passagem que nós lemos nas Escrituras sobre a vinda de Jesus deve nos fazer pensar como nós vamos viver. O que nós vamos fazer com o nosso tempo, com os nossos dons, com os nossos talentos. Sabe, às vezes nós nos sentimos tão confortáveis frequentando a igreja, cantando, ouvindo a mensagem e voltando para a nossa vida. Mas quando a gente começa a pensar de que cada dia que passa é um dia a mais que nós estamos próximos da eternidade, isso nos faz rever nossos conceitos. Sabe, talvez uma coisa que me inquieta muito, né, quando a gente estuda escatologia, é que hoje existe algo chamado de escatologia. Os estudiosos chamam de escatologia realizada, mas o que é? Hoje, muitas pessoas estão buscando no aqui e agora satisfação e alegria, e isso é uma coisa assustadora, né? Nós imaginarmos que nessa nossa época nós vejamos pessoas pregando um evangelho que não é o evangelho das Escrituras, não é? Então, isso deve nos fazer pensar. Então, por isso que eu queria dizer, né, que existe importância, uma importância muito prática, muito concreta em relação à volta de Jesus, ao fim de todas as coisas. Em primeiro lugar, alegria. Alegria de saber que nada pode nos separar do amor de Deus. Que ainda que nesse momento nós passemos por tribulações e problemas e dificuldades, mas nós temos essa certeza de que Deus vai concluir aquilo que Ele iniciou e nós vamos estar com Ele para sempre. Isso é tremendamente importante. Segundo lugar, santificação. Isso é, já que Jesus está voltando e haverá um julgamento, nós precisamos estar cientes. Entenda, eu creio na salvação somente pela fé e que nós somos aceitos por Deus porque fomos lavados pelo sangue de Jesus. Mas ao mesmo tempo haverá uma prestação de contas. Eu entendo que há esse julgamento chamado julgamento do trono de Cristo e o julgamento do trono branco. O julgamento do trono de Cristo para os crentes, e haverá uma prestação de contas, e do julgamento do trono branco para os ímpios, e haverá somente condenação. Então, quando nós vivemos nessa perspectiva, nós sentimos a necessidade de viver essa realidade do Evangelho, onde nós, no momento em que nós estamos vivendo, né, no lugar onde nós estamos buscando santificação e integridade. Terceiro lugar, essa questão do serviço, não é? De nós dedicarmos o nosso tempo, porque o Senhor Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Então a dedicação do serviço a Deus, isso é, dos nossos talentos, como o apóstolo Paulo disse, oferecer os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque nós queremos
viver de tal forma que quando terminar tudo, nós possamos olhar para trás e dizer: eu combati o bom combate, desde agora me espera a coroa da justiça. Então, há essa convicção, né, a respeito de que, como Jesus, né, não veio para ser servido, mas para servir, a nossa missão também é servir de acordo com os nossos dons espirituais. Outra questão tremendamente importante e muito prática é evangelização, missões. Porque se nós estamos caminhando para a eternidade, não existe nada mais importante do que nos anunciarmos o Evangelho de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem. E é isso que Jesus... Eu creio que quando Jesus disse, né, que o Evangelho será pregado a todas as nações, ele já estava preparando os discípulos para a grande comissão. E ele disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. E eis que estou convosco todos os dias até quando? Até a consumação do século. Isso é escatologia. A nossa missão, ela está vinculada essencialmente às grandes manifestações dos juízos de Deus e ao retorno de Jesus e o estabelecimento final do seu reino e a eternidade. E é por isso que a nossa missão ganha essa tamanha importância. Então, eu não sei se vocês gostariam de sugerir também outras aplicações práticas, não é? Em relação a por que estudar escatologia. Eu só sugeri essas coisas, e daí vocês percebem, né, por que nós estamos vendo hoje em dia essa ideia de pessoas que não querem mais pensar sobre isso, sabe? Hoje em dia tantas pregações são tão voltadas para o aqui e agora, e que a gente já não vê mais aquela esperança que antes era a esperança da glória, como a Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Né? E hoje nós vemos tantas pessoas, não é, que estão frequentando a igreja, mas não têm qualquer expectativa da esperança. Eu creio que nós podemos dizer que uma das evidências de que alguém realmente nasceu de novo é a esperança. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado em nossos corações, o amor de Deus, né, na verdade, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito da esperança. Romanos capítulo 15, verso 13, diz assim: o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E aqui, eu creio que uma coisa tremendamente importante para nós é pensarmos o quanto nós precisamos fortalecer a nossa comunhão com Deus, a nossa experiência com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que gera esperança em nós. Então, esta questão é fundamental, fortalecer a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Gente, eu gostaria de ter esse tempo, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta assim específica, não é? Acho que a gente podia, talvez pelo menos umas 2 perguntas assim específicas nessas questões que a gente esteve trabalhando até agora. Né? Alguém que está nos acompanhando gostaria de fazer essa pergunta, fique à vontade. A gente tem procurado enfatizar isso, né? Eu estou assim tão empolgado, né, com o curso de escatologia, inclusive se Deus quiser, né, bem em breve a gente também vai oferecer esse curso no formato online, né? Então ele vai estar sendo ministrado presencialmente aqui na cidade de Campina Grande. E depois, no mês de julho, ainda na cidade de João Pessoa, se Deus quiser. A gente está conversando aí e vendo, né, o que a gente pode fazer em relação a isso. Né? Alguém teria alguma pergunta, algo que gostaria para a gente comentar? Está tudo bem? Ok. Gente, então... nós estamos aí nos programando, né, para ter as lives, né, com uma certa regularidade, né, então que vocês também possam compartilhar, né, com seus amigos, né, e aguardem, né, que a gente vai estar avisando, né, os momentos que nós vamos ter. A princípio parece que a nossa live vai ser toda nesse horário aqui, né, toda quinta-feira, às 20 horas, né, nós vamos trabalhar alguns assuntos, tá ok? Então, nós estamos aí já caminhando para o encerramento, né? Queria dizer, puxa, que bom, né? Que bom tê-los aqui, né? E que a gente possa estar interagindo, né? Nas redes sociais. Né? Depois vocês podem ver, né? Tanto no YouTube, no Facebook, no Twitter e aqui no Instagram, não é? Esteja em contato, né? Se você tem alguma pergunta, algo gostaria que a gente até uma sugestão de algum vídeo, algo que você gostaria de ter respondido, então mande pra gente.
tá certo? Ok, gente, então, estamos concluindo, né? Eu queria dizer, gente, olha, muito obrigado, né, por sua presença aqui tão especial nessa essa nossa primeira experiência de live, né, via Instagram, né? E se Deus quiser, então, a gente vai continuar, né, compartilhando algumas coisas, né, e vamos estar perto, né? Ainda que através da tecnologia, né, mas vamos estar perto e compartilhando e crescendo. Gente, queria agradecer muito, viu, pela presença de vocês, né? E até lá, né? Se Deus quiser, na próxima semana, né? Aliás, na próxima semana, na quinta-feira, não, né? Porque nós vamos estar lá no curso, mas aguarde aí, a gente vai comunicar, né? Quando a gente for ter o outro momento de live. Gente, obrigado, viu? Deus abençoe, vamos estar juntos, a gente fica em contato.